Esse vídeo vai ser como do carro, vai ser bem rapidinho, só para esclarecer dúvidas mesmo e informar para pessoas que, assim como eu, não sabia como funcionava a rede de saúde aqui de Portugal. Recentemente eu tive um problema de saúde, eu até relatei aqui em um dos vlogs, porém eu fiquei com muito medo de procurar um centro de saúde e de procurar um hospital, pelas coisas que eu já tinha ouvido falar. Se você está pesquisando sobre vir para Portugal, com certeza você já deve ter ouvido as mesmas coisas que eu, que a saúde é precária, que é muito difícil conseguir uma consulta, que é muito caro para ser atendido, que é muito diferente, que os médicos não são bons. Bom, pelo menos foi o que eu encontrei enquanto eu estava aí no Brasil. E com isso, eu já vim pra cá com um medo terrível de passar mal ou dos meus filhos passar mal. Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos. Eu sei que devido aos títulos do vídeo vem diferentes pessoas, né, atrás das informações, por isso que eu fico repetindo, né, as mesmas coisas às vezes, é mais para ficar mesmo registrado e vocês entenderem do que se trata. Somos uma família de 5 pessoas, temos 3 filhos, um de 13, uma de 4 e um de 2 anos. Estamos em Portugal, estamos no interior, em Viseu, e já tem 30 dias, já tem mais de 30 dias na verdade, e foi a primeira vez que eu precisei usar. Como eu estava falando, eu recorri a uma médica do Brasil, né, uma amiga nossa, da nossa família, e ela, graças a Deus, conseguiu passar o remédio para mim e eu consegui comprar, e graças a Deus e ao bom atendimento dela, o remédio fez efeito e acabou a minha dor, meu problema renal. Hoje, o meu filho, na verdade, ontem, né, à noite, ele passou muito mal. Também já relatei aqui no canal, meus filhos têm um problema da síndrome do intestino irritável. Dependendo do que eles comem, eles têm umas crises, uns quadros de diarreia, de vômito, de distensão de abdômen, muitos gases, muitas dores. E os 3 têm esse problema, infelizmente, e o médico desconfia, lá no Brasil desconfiava, que vinha um da lactose em excesso e os outros 2 do beta-caroteno, que é contido na cenoura, que eles amam. Cenoura, macarrão, esse tipo de coisa. Se eles comerem bem pouquinho, não faz mal, mas se eles comerem em excesso, infelizmente ataca. Eles gostam muito de cenoura. Inclusive, o último vídeo, né, foi eu comendo cenoura e dando um pedacinho bem pequenininho assim pro Rian. Só que no dia seguinte ele comeu de novo cenoura e não deu outra. Ele teve a crise da infecção intestinal dele. Porém, foi bem diferente, porque normalmente ele começa com um quadro de vômito e depois ele começa com a diarreia. Isso leva de 3 a 5 dias e ele já tá bem, né? Depois de tomar os remédios para repor a flora intestinal, ele fica bem. Dessa vez foi diferente, ele ficou mais ou menos uns 3 dias reclamando de dor na barriga e ele reclamava que a dor era abaixo do umbigo, assim, perto da bexiga, sabe? Entre ali o pintinho dele e o umbigo. E até então eu achei que era normal, que era ali um pouco de gases, me lembrei da cenoura que ele tinha comido. Infelizmente é uma coisa que a gente tem como controlar, mas nem sempre a gente tem o controle, né? Como eles gostam muito, eu achei que não ia ter nada a ver, já tinha bastante tempo que eles não tinham crise e dei. Enfim, dessa vez a crise dele foi diferente, ele ficou sem fazer cocô 2 dias. E na noite passada ele se contorcia e suava e gritava de muita dor e rolava, e eram gases. Só que ele reclamava que a dor era abaixo do umbigo. O que veio na minha cabeça? Apêndice. Como ele não tá fazendo cocô, ainda não teve febre, nem teve vômito, né? Porque se fosse só uma infecção intestinal, normalmente é o que ele tem mais, né? E ele não teve. Eu fiquei doida, falei, não tem jeito, eu vou ter que perder o meu medo, enfrentar aí o meu medo e levar o meu filho no hospital. Meu marido não foi trabalhar mais uma vez, esse é um dos problemas em migrar. Tem coisas que a gente não consegue resolver sozinha. Facilmente eu poderia ir no hospital na minha cidade no Brasil, comprar os remédios e tal. Aqui eu não consigo ir sozinha porque é longe, né? Eu preciso de ajuda, eu preciso do apoio dele. Para muitas coisas eu não consigo fazer sozinha. O transporte tem que ser 2, né? Não, eu tenho que ir daqui a Sátão e de Sátão a Viseu de táxi por causa da bandeira, né? Aqui não sei se fala bandeira, mas por causa o táxi de lá não pode vir pra cá.
Então, assim, com criança doente não tem como. Meu marido teve que faltar ao serviço. Então, ele faltou ao serviço, a gente foi pro hospital. Primeiro, nós fomos no centro de saúde, conforme fomos orientados. Eu estava com todos os documentos para poder fazer o cadastro. Vou dar um exemplo aqui do centro de saúde. Para o brasileiro entender do que eu estou falando. Eu sei que os portugueses têm seus termos, eu respeito e entendo, estou começando a aprender, mas eu preciso dar exemplo numa linguagem que o povo lá do Brasil vai entender, porque meu intuito aqui é ajudar quem está lá e quer vir para cá. Então, o centro de saúde funciona como um postinho de saúde. Provavelmente aí na sua cidade tem um postinho de saúde onde você sabe o tanto que é difícil você conseguir se cadastrar e trocar, né, de postinho. As pessoas dão preferência ao centro de saúde ou ao médico de família, que inclusive está muito em falta. Eles que indicam o médico de família e ele limita ali o tanto de pessoas que ele pode atender. E aqui em Sutton está em falta, é só em particular mesmo, tipo você pagar 40 euros numa consulta de clínico geral, que é um absurdo, né? Daí do Brasil a gente ouve 40 euros e a gente pensa que é 40 reais, mas não. 40 euros é bastante dinheiro aqui em Portugal. Você consegue fazer até uma compra da semana, para vocês terem noção, assim, mais ou menos. Não tem nem como converter, porque também não faz sentido, mas só para vocês entenderem, seria um preço absurdo, né? Para casos assim de muita emergência. O que acontece? Eu fui no postinho e agora eles me pediram um novo documento que desde fevereiro, diz eles que há 2 meses saiu essa lei. Eu vou deixar aqui, ó, a foto do documento. Eu não sei aonde faz esse documento. Eu não sei, nem ela soube me explicar. Ela disse que nunca atendeu nenhum imigrante com esse documento, mas é uma nova exigência para poder ser atendido em postinhos de saúde, que seria o centro de saúde. Então eu não consegui atendimento. Ela disse que mesmo que eu conseguisse o cadastro, não tinha vaga para poder atender ele. Realmente não é tão fácil, mas é muito parecido com um postinho de saúde. Sabe, quando você chega lá, você tem que se implorar, explicar tudo o que está acontecendo e a atendente ter muito boa vontade de atender você. É idêntico. Centro de saúde aqui é idêntico ao postinho de saúde. Se você tiver um conhecido, se você tiver ali já um conhecimento, você consegue sim a consulta. Eu, como não conhecia ninguém, apesar de ter sido muito bem atendida, ela disse, tomara que você consiga esse documento, que você vai me ensinar como que funciona. Não sei aonde tira, é novo, chegou aqui tem 2 semanas esse decreto, aí ela me mostrou, né, o decreto, que é um exemplo da documentação que tem que ser emitida. Eu ainda vou procurar saber aonde faz essa documentação e eu volto aqui para falar com vocês. Então, o que eu tinha em mãos era só o PB4, que a gente fez no Brasil. E não é só fazer o PB4, tá bom, gente? A gente também não é só reconhecer firma do PB4, não. Você tem que ir no cartório, você tem que materializar, é o nome. E depois reconhecer firma, autenticar ou reconhecer firma. Desculpa se eu estiver falando errado, mas ou é autenticar ou é reconhecer firma. Aí são 2 folhas, o PB4, e com ele você consegue consultar em qualquer hospital, pagando uma taxa que o português também paga. Uma taxa que eles dizem que é moderada, não é tão barata quanto se eu tivesse o número de utente, que o número de utente eu só tenho quando todos os meus documentos daqui, morada fiscal, manifestação estiverem prontos, e a gente ainda está nesse processo, como eu falei, tem só 1 mês que a gente está aqui. Eu teria um desconto maior se eu tivesse o número de utente, mas como eu não tenho, é também um valor que é simbólico, vamos supor assim. Eles não informam no hospital, tá? Eu ainda vou chegar nessa parte. Pois então, eu fui com o meu filho pro hospital, cheguei lá, o hospital é gigantesco em Viseu, muito grande, tipo um aeroporto. Tem várias entradas, são separadas por tipo, né? Tipo criança, internação, idoso, adulto, emergência, urgência. A gente caminhou bastante, não tem como deixar carro na porta nem nada, você tem que deixar no estacionamento básico ali e ir caminhando mesmo. Chegamos lá, eu fiz a ficha, foi um pouco difícil fazer a ficha, porque eu não sei se meu PB4 é diferenciado. Ele tem 2 páginas e o número dele fica na última página lá embaixo. Se vocês forem fazer o PB4, agora o de vocês também vão vir assim.
Ela parece que nunca tinha pego esse documento assim em mãos. Ela teve que pedir ajuda para umas 3 pessoas. Eu falei para ela, eu não sei aonde fica o número, porque eu nunca precisei usar. E a gente foi digitando os números que tinha. Eram vários, tem carimbo, tem reconhecimento, tem série, não sei o quê. Por fim, a gente achou o número. Ela fez a ficha do meu filho e a gente sentou para esperar igualzinho um hospital no Brasil. Fomos chamados para poder passar pela triagem com o enfermeiro. Não demorou muito, demorou cerca de 20 minutos. Tinha mais ou menos 5 crianças já aguardando, já com a pulseirinha também. Colocam a pulseirinha com a classificação de risco. Aí eu cheguei na mesinha, né, do enfermeiro. Ele veio com um aparelhinho preto, assim, vindo em direção a mim. Eu achei que era aquele, o mesmo formato, aquele que você põe no dedinho para poder ver os batimentos. Mas não era, era uma webcam. Aí eu peguei esse da mão dele, ele, não, eu só vou tirar a foto. Ele tirou a foto do rosto do Rian e foi ver a temperatura. Aí ele falou, posso ver a temperatura? Eu falei, pode. Aí ele veio com o negocinho, eu levantei a testinha do Rian, ele, não é aí. Enfiou o aparelho, gente, dentro do ouvido, e deixei muito da hora. E o Rian não tava com febre, ele tava só com dor. Botou a pulseirinha nele verde e ele voltou pro mesmo lugar que a gente tava, né, que seria recepção. Demorou mais ou menos 1 hora, o Rian foi chamado com a médica. Médica super simpática, entendia tudo que eu falava e eu também conseguia entender tudo que ela falava. Falava assim bem o português, mas era uma médica portuguesa, dava pra ver que era. E ela fez um procedimento no Rian que a gente nunca tinha feito no Brasil. Normalmente, quando as crianças chegam lá com vômito, diarreia, eles fazem exame de sangue e já fizeram raio-x. Eu até já postei vídeo aqui, né, mostrando o tanto de gases que dá na barriga deles quando eles têm essas crises. Ela, como ele estava sem fazer cocô, ela me pediu permissão para usar um supositório e eu nunca tinha usado nele, permiti, era até bem grandinho assim, era uma bexiguinha, sabe, tipo uma ampolinha, e tinha um bico nela, um grandinho assim, virou o Rian de lado, colocou o supositório e falou, olha, já vai pro banheiro porque é bem rápido. Da onde eu tava pro banheiro devia dar uns 3 minutos, realmente, na porta, ainda bem que tava vazio. Já cheguei, o Rian colocou tudo que tava lá na barriga dele pra fora, e ela falou, volta pra me examinar ele, com a barriga menor, né, que ele já tava até com a barriga bem grandinha. Aí ela olhou a barriguinha dele, falou que tava menos agitado, porque quando tá com gases faz bastante barulho. Não passou nenhuma medicação. Falei com ela, olha, lá no Brasil eles faziam uso de zinco, repor aí o que eles perderam. Ela falou, olha, não tem necessidade, eu não vou passar nada pra ele, mas eu vou encaminhar ele pro gastro. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiquei esperando. Ela falou, então tá bom, mãe. Aí eu, mas você não ia encaminhar ele pro gastro? Ela, não, vai chegar na sua casa uma carta do gastro, né, te convidando a vir na consulta. E não é paga. Ele vai fazer o acompanhamento de graça. Falei, entendi. E aonde que eu vou pagar a consulta? Aonde? Porque na hora que eu tava indo, eu sabia que eu tinha que pagar por volta de 14 a 15 euros. Mentira, por volta de 12 a 15 euros, pelo que eu pesquisei na internet. Não tenho certeza, porque ainda ela não me falou. Ela falou, eu não sei te falar o valor da consulta, vai chegar na sua casa também, tipo multa, sabe? Quando você toma no trânsito. Então, assim, eu achava que se meu filho passasse mal e eu não tivesse um tostão no bolso, eu não ia conseguir consultar meu filho. Se meu filho chegasse lá com o braço quebrado, com um corte no rosto, eu não ia conseguir atender meu filho. E não é assim que funciona. Você tem um número, né, que é o número da Segurança Social, eu já tenho o meu número de NIS e o meu número de NIF. E lá também tem a minha morada, onde eu estou morando, não é a minha morada fiscal, mas é como se fosse meu comprovante de residência, que é o contrato de arrendamento. Vai chegar tudo na minha casa, então se fosse, graças a Deus não foi, mas se fosse qualquer outra coisa mais grave, meu filho teria o atendimento e depois eu vou pagar, entendeu? Então não é como as pessoas falavam que era, ou talvez eu tenha entendido errado, né? Mas eu assisti vários vídeos e vários vídeos falaram, olha, se não tiver dinheiro não é atendido, tudo é pago, é difícil, é ruim, parará, parará, e aquele monte de coisa na minha cabeça, eu fiquei maluca. Então, assim, é um atendimento super tranquilo, com dignidade, tá? Um horário, assim, super normal de atendimento, meia hora, 40 minutos de espera.
A médica entende tudo que a gente fala e até faz medicação. No Brasil, nunca fizeram medicação que não fosse para febre para os meus filhos. Se for tipo um antibiótico, alguma coisa, sempre é passado para casa, né? Tinha uma criança lá que estava tomando antibiótico na hora, já para poder fazer efeito. Não sei se... Eu sei que uma vez meus filhos já tiveram plano e na rede privada foi assim também. Eles tomaram medicação já, a primeira dose da medicação no hospital, porque depois seria cobrado. Quando chegar a cartinha com o valor da consulta, com o valor desse remédio que ela usou nele, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, assim, fiquem tranquilos quanto a isso. Se vocês ou o filho de vocês precisar de atendimento, claro que assim que vocês chegarem em Portugal, gente, pelo amor de Deus, procurem fazer os documentos de vocês com uma pessoa de confiança. Semana que vem eu vou fazer o vídeo de indicação dos serviços. Vocês também podem me chamar lá no meu Instagram, que eu passo o WhatsApp da pessoa que faz os meus documentos, todos os documentos que eu preciso, que fez de outras pessoas, tanto dessa pessoa também que me indicou. O preço dela é acessível, ela é uma pessoa super honesta, tá? Super honesta, eu garanto, eu assino embaixo, não ganho nada com isso, ela não me dá comissão nenhuma, mas eu acho muito importante a gente poder indicar, né, a gente ter o prazer de indicar uma coisa para alguém que a gente sabe que vai estar fazendo bem, tá bom? Então, vocês podem me chamar no meu direct lá no Instagram, vou deixar o Instagram aqui para vocês. Assim, os documentos têm que estar prontos. Se você não tiver seu NIF, se você não tiver NIS, se você não tiver número de segurança social, eu não sei como funciona. Se você trouxer só o PB4, se você não tiver já uma casa arrendada, eu não sei como funciona. Se você não tiver o atestado da junta de freguesia, eu não sei como funciona, porque eu não corri esse risco. Eu sabia que era muito sério eu estar aqui e meus filhos ficarem doentes. Então, assim, no segundo dia que estávamos em Portugal, o nosso NIF estava pronto. Na segunda semana, o nosso NIS estava pronto. A atividade já estava aberta também. Semana passada, que seria a quarta semana, meu atestado de morada aqui já feito na junta de freguesia também já estava pronto. Eu ando com uma pasta enorme, gente, para todo lugar que eu vou, levando todos os documentos dos meus filhos, porque assim, a gente tem que levar a sério, a gente não tá se mudando de cidade, de bairro, de estado, nós estamos nos mudando de país, e não adianta eu chegar lá, bater no balcão e gritar, você tem que fazer, porque não é assim que funciona, existem regras e a gente tem que respeitar. Então eu tô aqui para informar vocês como foi, contar a minha experiência. Como eu disse, usei termos e exemplos do Brasil, porque eu preciso, né, ajudar pessoas da onde eu venho, que vêm com a mesma dúvida que eu. Por isso eu usei esses exemplos. Eu sei que vocês têm o nome dos documentos, eu sei que vocês têm nomes diferenciados, até estradas, rodovias, tem gente que se incomoda quando a gente fala. Mas assim, eu acho que é algo muito maior do que isso, sabe? Que eu quero fazer aqui com vocês. Claro que eu respeito o jeito de todo mundo, assim como eu também quero ser respeitado. Sei que dessa forma eu vou estar ajudando o pessoal do Brasil a entender o que eu tô falando, tá bom? Agora já tá bem tarde, já são 11 horas da noite. Mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Vai ficar um pouco assim, meio mal feito, eu não vou editar muito, só pra poder subir pro canal e ficar aí mais essa informação pra vocês, tá bom? Um beijão!